Os acordos, geralmente, eles são selados, né? Por bruxos, alguns fazem acordo por si só, aí é perigoso demais, né? Já vi pessoas que estão no poder, estão no AIVE aí 20, 30 anos, mas estão sempre renovando seus pactos. E cada vez o inimigo, né? Cada vez os espíritos, as entidades pedem mais, né? Pede filho, né? Altos sacrifícios, grandes sacrifícios são pedidos. A questão que o ser humano não sabe é que o ser humano é corajoso para fazer pacto com o diabo, mas para fazer pacto com Deus, o ser humano às vezes ele tem um déficit, né? Ele tem uma deficiência muito grande em fazer pactos e acordos com Deus. Aí o ser humano vai lá, eu quero fazer um pacto com fulano de tal. Aí o próprio diabo às vezes fala com, se você me servir, eu te dou isso. Aí o diabo realmente às vezes ele dá, né? Porque se você for parar para prestar atenção ali, ele em Mateus 4 chegou perto de Jesus e falou o que para Jesus? Tudo isso eu te darei. Por que o diabo não levou Jesus em cima do pico Everest? Por que o diabo levou Jesus Cristo em cima do pináculo do templo, da igreja? Tá? Eu, particularmente dizendo, eu vejo, um dos lugares que eu vejo mais pactos acontecendo são dentro de igreja. Tá? Existe muita aliança, muito acordo realizado dentro de igreja. E eu digo por experiência própria, o diabo já me ofereceu milhares de pactos, né, de todas as maneiras que você pensar, e eu não recebi. Tá? Certa vez eu fui fazer uma gravação numa gravadora, e sutilmente, fui para fazer não, eu fui falar no telefone, sutilmente ali o camarada me sugeriu um pacto. E ele diz, do jeito que você está fazendo, do jeito que você está cantando, do jeito que você vai, ele diz, você nunca vai alcançar o sucesso. Eu falei, não, você está confundindo, eu não quero sucesso. Eu quero passar uma mensagem. Tá? E tudo, né? E ele quis, não, assina com a gente aqui, mas você vai ter que modificar suas músicas, suas letras e tal. Aquilo ali, se eu assinasse, era um acordo, era um pacto. Indireto, não era o diabo, não tinha chifre, não tinha rabo, não tinha nada. Você entendeu? Mas eu ia me tornar uma marionete do que eles quisessem que eu cantasse. Você entendeu? Talvez por querer usar o tipo de talento, né? O tipo de habilidades que eu tenho. Eu sou anfíbio, né? Eu trabalho nos 3 mundos, tenho domínio dos 3 mundos. Então isso hoje em dia é difícil, porque hoje em dia a maioria de artistas, tudo é formado, por IA, é por modificação de voz, é tudo coisa cinematográfica feita. Pessoa que tem autenticidade, tem habilidades hoje em dia no mundo que a gente está é poucos. Tá? É poucos. Tá? Então, se eu fosse para me ter recebido pactos e acordos, talvez eu não tivesse nem aqui mais, já estaria no topo do topo dos topos das coisas. Mas como eu tenho entendimento e sou sacerdote, eu entendo que isso é a maior burrice que o ser humano pode fazer, né? Hoje em dia eu estou com, acho que 4 meses de canal que a gente tem, eu tenho vídeos meus lá que já foram derrubados 2, 3 vezes, entendeu? Tem vídeos meus que foram congelados, músicas congeladas em 200 visualizações, não mais. Eu achei até um milagre, tem uma música minha lá que já está caminhando para um videoclipe, uma música minha está caminhando para 200 mil já, 200 e tantas mil visualizações, né? Eu achei até um milagre, mas é porque nela a gente dá light, né? A gente fala mais light, mais pouco. Aí ela deu uma e tudo, né? Pois é. Alianças e acordos são reais. O diabo dá, pastor? Dá. Ele ofereceu a Jesus, ele disse, tudo isso eu te darei, porque tudo isso me foi dado. Foi dado como? O diabo era dono de alguma coisa, pastor? Não. Só que quando Eva e Adão aceitou desobedecer a Deus, eles fizeram um acordo com o diabo. Toda vez que a pessoa, o ser humano, desobedece a Deus, ele está fazendo um acordo com espíritos. Eu não digo o próprio diabo, tá? Mas eu digo com espíritos. Por exemplo, a pessoa que vive ali, dada ao vício, ela tem uma aliança, ela tem um acordo no mundo espiritual com os espíritos do vício. Por isso que dificilmente uma pessoa que bebe realmente mesmo, né, ela vai ficar no seu juízo normal. Às vezes um espírito entra, comanda o pensamento, comanda o que a pessoa faz, as atitudes, usa as palavras na boca da pessoa para destruir casamentos, tá? Para ofender, e aí com a ofensa já entra traição, adultério. Isso é uma lacuna muito grande. Se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria horas e horas falando como os espíritos executam
executam suas atividades na vida de seres humanos através de alianças que as pessoas fazem também com o pecado, tá? Pastor, mas eu não consigo me libertar. Consegue, consegue. Se você fizer 3 atitudes, você se liberta de qualquer aliança ou de qualquer pacto, tá? Só que os seres humanos, às vezes, eles não entendem, tá? O ser humano faz ali um acordo, tá? O camarada enrica, fica rico, prospera, ganha um cargo, ganha um título. Eu tenho título, eu ganhei o cargo. O diabo, eu te dei, desgraçado. Na hora certa eu vou te cobrar. É assim que funciona o pacto, entendeu? Aí o diabo vai dando linha pra pessoa. E a pessoa, iludida, pá. Eu tenho, olha, pá, eu tenho aquilo, tá. Tem? Pois é. Então chega um momento que ele começa a cobrar. E ele começa a cobrar sutilmente, tá? Ele começa a cobrar sutilmente. Tem pessoas que são inteligentes. A pessoa que tem um oráculo perto dela, o que é um oráculo, pastor? Um oráculo é quase a mesma coisa de um sacerdote, né? Um oráculo é um objeto, né, que foi ali consagrado, e aquele oráculo geralmente ele se comunica com a pessoa, tá? É difícil hoje em dia a gente ver isso é questão de oráculo, mas existe, tá? Tem grandes autoridades políticas, grandes autoridades na música, artistas, né? Eles têm oráculos, tá? Grandes sacerdotes das trevas que fazem os acordos, os pactos deles, né? E geralmente eles colocam ali esses grandes bruxos, magos, feiticeiros, os verdadeiros. Estou dizendo o cabra que mata uma penosa no fundo da casa e põe uns colar de guia e acha que é bruxo, não. Estou dizendo um camarada que estudou, que tem uma disciplina, né? Que vive uma vida abnegada, que realmente é um sacerdote mesmo das trevas, um bruxo, né? Realmente, né? Um babalorixá realmente, né? E pessoa que realmente tem ali um entendimento do que está fazendo. Essas pessoas geralmente elas têm oráculos, tá? Com elas, muitas egrégoras, né? Que são esses pontos de contato e geralmente eles podem também fabricar algum tipo de egrégora. Egrégoras podem ser em anéis, né? Muita gente usa um anel que representa o pacto. Então aquele anel ali, ele carrega aquela unção para fazer a vida da pessoa dar certo, né? Se aquele anel for quebrado, for roubado, já era, a pessoa se lasca, já era. E se lasca antes do tempo do pacto vencer, tá? Isso aí pouca gente fala, pouca gente ensina, né? E tudo. Eu vou cortar o vídeo aqui, senão ele vai ficar extenso demais. Mas eu vou só concluir com uma pergunta que o menino fez, né? Menino não, perdão, um pastor, né, mais novo fez. A respeito de questão de pactos e acordos, o Espírito vai dar, ele vai ajudar, tá? Demônios ajudam pessoas, pastor, ajuda. Você vê, o diabo não disse para Jesus, tudo isso eu te darei, tudo isso me foi dado. O diabo tinha ganhado. Se Jesus se dobra para ele, se Jesus ali aceita o acordo que o diabo queria fazer com ele, nós estaríamos completamente lascados, acabados, destruídos, tá? Então Jesus já deixa claro que não se faz pacto com o diabo, não se faz acordo, não existe aliança, tá? Só que os seres humanos são malucos, né? O ser humano é maluco. Depois que a carne foi contaminada, o ser humano, ele uma hora tá de um jeito, outra hora tá do outro. Isso aí é a carne da gente, né? Eu queria não viver nesse corpo de carne mais, que a gente, às vezes, é muito bipolar, né? Cada hora tá de um jeito, cada hora tá da maneira, cada hora tem uma personalidade, às vezes. Por isso a alma e o espírito tem que estar fortificado dentro da gente. Fortificado dentro da gente, tá? Mas os demônios dão, pastor, dão. Só que a hora de cobrar, o preço é muito mais alto do que a pessoa pode pagar. A maioria das cobranças, elas vêm com a morte, tá? Para não dar chance à pessoa de poder se recobrar sua fé. A maioria das cobranças vem com a morte, ou da própria pessoa, ou de um familiar, viu? De um familiar, pastor? Sim. Geralmente filho homem, né? O diabo gosta muito de levar o filho homem, primogênito da pessoa, o diabo gosta muito, tá? Para pessoas que têm pactos, né? Existem pessoas que têm essas egrégoras e que têm esses vou chamar amuletos aqui, né? Que aí tem pessoas que confundem isso aí, né? Hoje em dia as pessoas gostam de falar mal das igrejas evangélicas. Eu vi
um espiritualista falando que as igrejas evangélicas usam pontos de contato para o mundo espiritual. Não, o que você não entendeu, espiritualista, o que você não entendeu, espiritualista, poderia responder isso para ele depois direto, né? Mas geraria uma briga danada, né? Que aí já começaria a falar mal das igrejas. Mas eu só respondendo aqui, o que ele não entendeu é que a gente não serve a uma entidade. A gente serve ao Deus Criador dos céus e da terra. E o Deus Criador dos céus e da terra, ele consagra coisas sim. Isso não é ponto de contato meu com Deus. Isso aqui, ó, não é um ponto de contato que o povo de Israel tinha com Deus. Não. Era um elemento sagrado, tá? Por não haver o sangue de Cristo Jesus ainda, Deus, ele consagrou, feito de madeira de acácia, e aqui dentro tinha, né, a tábua dos 10 mandamentos, tinha os pães da preposição e tantas outras coisas. Aqui é algo consagrado a Deus. Quando alguém pôs a mão aqui, ó, na beiradinha, foi encostar a arca, vai cair a arca, aí foi lá, vou ajudar, pôs a mão, descarregou na hora uma unção. Aí eu te pergunto, Deus estava aqui dentro da arca? Hein, espiritualista? Claro que não, era só uma unção, era só a presença de Deus. Deus cabe dentro de uma arca dessa aqui? Deus cabe dentro de um sangue do cordeiro na terra? Não, mas a única maneira que a gente toca a mão em Cristo aqui na terra, tem como tocar a mão em Cristo Jesus aqui na terra, pastor? Tem, Santa Ceia. Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Vocês vão comer e vão beber. Você está tocando diretamente. Aí eles querem falar que a gente usa o sangue do cordeiro é um ponto de contato, que não é com Deus, é com demônios, né? Que se você consagra um sal e dá para uma pessoa, é um ponto de... O que você não entende é que a Bíblia Sagrada, ela não foi criada para o seu terreiro ou para a sua instituição religiosa. Pelo contrário, os que são inteligentes realmente, os sacerdotes que se prezam mesmo, eles têm um respeito danado com a Bíblia Sagrada. Eu, como sacerdote estudioso de todas as religiões, eu entendo isso. Tá? Um bruxo que se preza de verdade, ele não perde o tempo dele falando mal de igreja evangélica, não. Porque ele sabe que o anjo que rege as igrejas, tá, é poderoso. E pode lascar ele de uma hora para outra, de um segundo para outro. Tá? Tem anjos de Deus aí, não é nem os fortes, é um anjozinho raso. Tá? Na angiologia, anjozinho raso. Um só passou, matou 185 mil soldados numa pancada só. Então imagina quem é você diante de um anjo. E outra coisa, eu estou falando de 185 mil soldados de um povo que adorava demônios com sacrifícios de crianças. Imagina o poder que a entidade que governava e guardava aquele povo tinha. Então toma cuidado, né? A pessoa ficou ouvindo bruxo, ritualista, que esses pessoal, não são todos, entre aspas, eu volto a falar. Existe uma minoria que não tem respeito. Eu, quando trato a respeito de pessoas, de terreiros, centros, eu trato com respeito. Porque a gente tem que tratar o ser humano com respeito. É a filosofia de vida que a pessoa escolheu trilhar. Fez bem para ela, a pessoa está vivendo aquilo ali. Tem um acordo, tá? Só que, infelizmente, né, no final da vida da pessoa, mesmo que a pessoa saiba administrar acordo, pacto, nunca caia, tenha por cima, saiba transferir para bode, né, como o bode de Azazel. Tem pessoa que transfere até colheita, pastor, transfere. Tá? Já estudei alguns pessoal do berço, né? O berço da bruxaria é o Egito, né? E o Egito está na África, para quem não sabe, tá? O Egito é um dos tantos, 50 e tantos países, né? 50 e tantos países que existem na África, um deles é o Egito. Ali é o berço da bruxaria. Não mundial, tá? Porque existem outros lugares, né? Que tem outros segmentos, né? De sociedades e tudo mais. Então, vou cortar por aqui, vai ficar grande demais, já tem 40 minutos já. 44 minutos. Eu vou botar a parte 2 e a parte 3 desse vídeo, tá? Então, eu acredito sim em pactos, tá? Pactos têm validade, pastor, tem validade. Só que dependendo da pessoa que faz o pacto da outra, a gente vê muito isso no meio de artista, aquela Emily House, né? Aquilo ali era pacto, tá? Ela tinha um talento, pastor? Tinha.
Só que você vê que o espírito levou ela de uma maneira maluca. Ela tentou se livrar das drogas de tudo quanto é tipo de jeito e não teve como. Bateu a data certinha, tá? Os espíritos foi ali, ó, puxou ela, 7 anos. Ela morreu dentro de uma banheira ali, de uma maneira mais estranha do mundo. E aí o mundo vai se incumbir de dar um diagnóstico, um laudo médico para a morte daquela pessoa, entendeu? É overdose de droga, sim, mas a afeição que ela tava com o rosto ali, o demônio mostrou para ela que tava levando ela a se levar, tá? E na maioria das vezes é assim, você vê tanto avião caindo aí de uma hora para outra, pau! Artista que vem de uma hora para outra, tal, decola, um estúdio, você não tem noção, você que tá ouvindo. Gente que olha a pessoa cantando, nossa, a voz dos sonhos, né? Aquilo ali tem um estúdio por trás daquilo. E muitos desses artistas que cantam prostituição, traição, eles cantam o que, pastor? Canta corrupção, canta engano, canta violência, tá? Canta imundícia. Ali esse aí tá selado com pacto. Tá? Tá selado? É óbvio que tá. É claro que tá. Entendeu? Isso que o camarada decola. Aí você vê a pessoa, poxa, o camarada tem um dom, canta, faz, acontece. Deus tá com aquela... Por que o camarada não rompe? O diabo tá ali perto da pessoa o tempo inteiro. Faz. Mas mesmo a pessoa for de Deus, se ela aceitar o pacto, ela vai cantar bonito, vai fazer, todo mundo vai, nossa, esse camarada tal, e nossa, não tem ninguém como esse cara e tal, mas de uma hora para outra o diabo leva. De uma hora para outra o diabo faz o camarada cair, um escândalo generalizado. Aí as almas que ele impressionou, não chega nem perto das almas que ele dizia de dentro das igrejas, com a queda dele, com a queda dela. Entendeu? O diabo ele é muito sujo. E o mundo dos pactos é mais sujo ainda, tá? Agora você pode fazer pacto com Deus, pacto com a luz, pacto com o Espírito Santo. Eu sou selado em vários mundos com pactos, tá? Vários mundos. Eu vou continuar esse assunto de pacto depois. Que o Deus vivo te abençoe, Deus vivo da Bíblia, Todo-Poderoso, te ilumine, tá? No outro vídeo eu vou falar mais aqui sobre esses pontos de contato, tá? Tem cristão evangélico aí, ó, que tem pontos de contato dentro da sua própria casa, né? Muitas egrégoras. Toma cuidado com isso aí, tá? Toma cuidado. Isso aí tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Você não vê o ponto... A egrégora foi Deus que criou, pastor? Foi tudo na terra, foi Deus que criou, tá? Tudo na terra, que eu tô dizendo. Não tô dizendo o mundo. O mundo é o cosmo, que é governado pelo diabo, tá? O príncipe desse mundo é o diabo. E também o diabo inspira homens. O diabo criou as armas, né? Kalashnikov, né? Criou a H-47, né? Tava vendo esse tempo atrás a biografia dele aí, Kalashnikov. Pois é, criou a primeira metralhadora, a K-47, né? E os homens foram lá, né? Heisenberg desenvolveu, pegou o projeto ali que Albert Einstein travou o projeto pela metade, ele não quis continuar o projeto, que ele é um judeu, temia a Deus, né? E o Heisenberg foi ali, concluiu o projeto da bomba atômica. Hoje todos os países da Terra aí tem bomba atômica. Se estourar uma terceira guerra mundial aí, esquece esse negócio de arma, meu amigo. Você vai ver só bomba descendo para um lado e para o outro aí no Apocalipse, tá? E antes de Jesus voltar ainda estoura uma guerra, hein? Estoura, passa a história. Dele voltar definitivo, tá? Pra terra aqui, para instituir o governo dele. Vai ter muitas guerras, né? Como eu sou um estudioso do Apocalipse também, depois que eu passar aqui muitos entendimentos sobre a vida espiritual, né? Que a gente vai passando aos poucos, eu vou trazer também alguns entendimentos sobre o Apocalipse, tá? Em nome de Jesus. Beijo no coração de todos, tá? Deus ilumine, abençoe. Eu tenho aqui alguns trabalhos para fazer aqui, mas eu tirei aqui. E muito pessoal queria saber um pouquinho sobre o pacto. Essa é a parte 1 do vídeo. Vou fazer a 2 e a 3, tá? E vou mostrar um pouquinho dentro de cada coisa. Tome cuidado com egrégoras, viu? Egrégoras dão direito a demônios, tá? Livro, amuleto, pingentinho, medalhinha, imagenzinha. Tudo isso aí é egrégora. É um ponto que te liga diretamente, tá? Pro reino espiritual, que aquele espírito que
consagrou essa egrégora e domina. Por que a gente não pode confundir com a dizer, isso é muleta estendendo a macumba? Não. Por quê? Foi consagrada ao quê? A quem? A quem que foi consagrado o sal? A Deus. Então é no mundo espiritual a Deus que aquele sal vai te ligar. Não é mundo espiritual do diabo. A gente não segue regra de feitiçaria não, meu amigo. Pelo contrário. Feiticeiros, bruxos e macumbeiros que foram dentro da Bíblia Sagrada e tiraram o que está ali dentro e usam isso para o diabo e usam para os guias, para os orixás, para os demônios. Alguns usam para as entidades, tá? Eu especifiquei bem aqui que cada um usa para um tipo de espiritualidade, tá bom? A gente não... De todo jeito, o crítico ainda vai sofrer, isso aí é certo, né? Eu não me importo com isso mais. Mas é para deixando claro para quem sabe entender, e quem é sucinto, quem tem sabedoria, vai entender claramente que eu abrangi vários tipos de parte e de espiritualidade, tá? Ó, beijo no coração, fica com Deus, tá? Tchau, Jael. Tchau. Tchau. Tchau.